O aluno e o mestre estavam sentados meditando ao pé da montanha, num pôr do sol, quando o aluno perguntou ao mestre: "O que devemos fazer quando nos decepcionamos?" O mestre então respondeu: "Há sempre uma decepção quando esperamos alguma coisa. Contudo, essa é a única maneira com a qual você pode despertar." E o aluno então respondeu: "Bem, a vida nos proporciona uma grande quantidade de decepções." Ao que o mestre então disse: "É verdade. A pessoa que é um bom meditador está sempre aprendendo, está sempre trabalhando com a decepção. Ela sabe como lidar com o mundo e com toda e com qualquer experiência que se depara na vida diária. Este é o verdadeiro processo de aprendizagem. Na realidade, olhar para as nossas vidas é a maneira mais inteligente de meditar, pois, a não ser assim, limitar-nos-emos a viver as nossas vidas sem usufruir os benefícios da nossa compreensão espiritual. A meditação não tem uma estrutura fixa. No entanto, a meditação pode nos trazer de volta à vida. Talvez tenhamos que lutar, mas se estivermos determinados a transpor os obstáculos, em vez de tentar escapar deles ou evitá-los, podemos experimentar tudo: o ver, o ouvir, o provar, o cheirar, o tocar e o ficar ciente de alguma coisa, e dançar com cada uma das situações, em lugar de precisar esconder-nos ou de nos proteger contra elas. Quando temos a atenção meditativa, a atenção do observador, sabemos como tocar cada experiência diretamente e, em consequência disso, não seremos puxados para dentro da experiência e nem seremos apanhados em armadilhas pelas expectativas, pelas decepções ou pelas desilusões. Contudo, é comum que sempre estejamos tomando posições. Sentimos a monotonia, sentimos a agitação negativa, sentimos felicidade, alegria. Todavia, a atenção do observador não é nem feliz e nem triste, não é nem positiva e nem negativa. A atenção do observador não toma posição além do equilíbrio. Podemos aprender, por exemplo, a deslocar-nos muito depressa entre os estados emocionais. Durante 2 minutos podemos estar zangados e durante 2 minutos podemos estar tranquilos. Durante 2 minutos podemos estar deprimidos e durante 2 minutos podemos estar alegres, passando de uma posição para outra muitas vezes, do negativo para o positivo, do positivo para o negativo. Gradualmente podemos desenvolver uma certa flexibilidade, uma flexibilidade tão grande que podemos estar em qualquer uma das posições com facilidade. Não estamos fixos agora. Antes, não podíamos escolher como havíamos de ser, mas agora podemos. O aluno confuso então pergunta ao mestre: "Mas então, quem é que pode escolher?" O mestre então responde: "A mente pode. Se estivermos zangados, deprimidos ou em algum outro estado emocional qualquer, podemos mudá-lo imediatamente. Estaremos assim desenvolvendo a flexibilidade e o equilíbrio. Geralmente, nos limitamos a expressar as emoções e ficamos então encerrados, presos numa emoção específica, num drama ou num relacionamento. E depois levamos muito tempo para nos acalmar, para analisar ou para digerir a situação e transformá-la em algo mais aceitável. Mas a atenção do observador é rápida. É como uma descarga elétrica.
podemos mudar instantaneamente qualquer situação. E o aluno então pergunta: Mestre, o senhor está dizendo então que quando surge uma situação, em lugar de apenas reagir a ela, devemos experimentá-la? Quando alguém diz ou faz alguma coisa, podemos ficar zangados com isto? E ainda assim ficar alegres com isto? Como podemos experimentar? E o mestre então responde: você deve desapegar dos dois estados. Deve estar além da dualidade. E isto não é tarefa fácil. Faça uma experiência com os seus pensamentos e com as suas reações. Você conhecerá momentos em que isso o tornará feliz e outros momentos em que isto o deixará perturbado. Você pode estar agarrado a uma certa autoimagem ou pode não querer sinceramente reconhecer uma verdade a seu respeito. Você pode chegar à conclusão de que não se sente confortável movendo-se rapidamente de um estado para o outro. Talvez lhe seja difícil ficar calmo, e depois de ficar calmo, talvez ache muito difícil ficar zangado, e novamente muito difícil a voltar a ficar calmo. De modo que você, às vezes, precisa ser firme ao penetrar a sua resistência. Observe com muito cuidado o que é que está segurando e qual é a raiz do bloqueio. Desapegue-se dos estados. Desapegue-se da dualidade. Exercite o deslocamento para frente e para trás bem depressa, explorando o lado oposto. O aluno então pergunta: mas o que acontece no processo de tomada de decisões? O que é que eu devo fazer com a minha vida? Qual é o melhor modo de agir então numa situação? E o mestre responde: confie na sua percepção, na sua atenção do observador, que o seu corpo e a sua mente tomarão conta de si mesmos. Você não pode errar e nem ser prejudicado, porque a atenção do observador é como o sol, que sempre fornece a luz e nunca a escuridão. Por que é tão importante dar ênfase à atenção do observador? Porque ela não coleta emoções, porque ela não coleta obscurecimentos, não acumula padrões de hábitos, não cria sofrimento. A atenção do observador é como o lótus, tem raízes no lodo, mas a flor propriamente dita é sempre pura. Por conseguinte, quando lhe for possível, aumente a sua atenção do observador todos os dias. Para desenvolver a atenção do observador, em primeiro lugar, temos de saber como meditar corretamente. A meditação em si não tem uma estrutura fixa. E em segundo lugar, precisamos saber como ir além da meditação. Antes, você pode ter meditado durante 30 minutos ou 1 hora por dia, de manhã e às noites. Mas agora, você precisa meditar durante todo o tempo. E meditar durante todo o tempo é estar presente na consciência da atenção do observador. A meditação não tem uma estrutura. Em outras palavras, quando você desenvolve a atenção do observador, já não existe nenhum você. Compreende? A sua atenção do observador está desligando você do seu ego. Este é o desafio. Você não tem necessidade de fazer nenhum esforço adicional. Limite-se a permanecer completamente equilibrado na mente e no corpo, e ao mesmo tempo mantenha aberta a sua atenção do observador. Mantenha-a viva, praticando com cuidado e habilidade durante os dias. À proporção que aumenta a atenção do observador, nada pode limitá-la, nem mesmo a meditação.
Desta maneira, você poderá tornar-se completamente aberto, equilibrado e desapegado da dualidade do bem e do mal.